neste lugar. Eu já quero, sem muitas delongas, a convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 5. Aleluias. E depois que vocês abram Lucas, no seu capítulo 8, por gentileza, aleluias. Quero agradecer ao Senhor por mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, fazendo menção da sua gloriosa palavra, colocando para a amada igreja aquilo que Ele colocou em meu coração. E eu quero que você receba essa palavra como resposta do céu, nessa noite, em nome de Jesus. Marcos, no seu capítulo de número 5, no verso 24, que diz assim: Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão acompanhava, apertando-o de todos os lados. Igreja, 21. Eu marquei errado. 21. E retornando Jesus do barco para outra margem numerosa multidão, uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando ali chegou um dirigente da sinagoga local chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Lucas, no seu capítulo 8, aleluias, 40. Assim que Jesus regressou à multidão, o recebeu com grande júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. Eis que aproximou-se de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte, e enquanto ele caminhava, a multidão o comprimiam. Nas proximidades, 42. Agora você vai lá no 50. Ao ouvir a notícia, Jesus declarou a Jairo: Não temas, tão somente crê e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disso, Jesus o encorajou: Não pranteis, ela não está morta, mas dormes. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Entretanto, a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: Menina, levante. Imediatamente o espírito dela retornou, e ao mesmo momento ela se levantou e mandou que lhe desse algo para comer. E você se assenta glorificando o nome do Senhor. Amém. Eu quero falar para a igreja que eu estou um pouco nervosa por intermédio dessa palavra. E Marcos, Mateus e Lucas relatam desse acontecimento. E no final dessa mensagem você vai entender o porquê que o Senhor pediu para mim ler Marcos e Lucas. Não que o que está escrito em Mateus não merecesse fazer menção, mas eu quero chamar a sua atenção para nessa noite, para liberar sobre a tua vida aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra ao qual muitos aqui já ouviram, pastor Hudson pregar, outros pastores que passaram por essa casa ministrar. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui é que talvez aquilo que você está enfrentando diante dos seus olhos é impossível. Mas se você tiver uma palavra liberada sobre a tua vida, a palavra vai movimentar a sua vida para o cenário de milagre. A palavra, ela tem poder de desatar tudo que está amarrado, aprisionado, trancado na sua vida. Quando nós temos um filho bebê, ele ainda não sabe falar, ele apenas chora. Mas quando essa criança ela começa
que chegam aos nossos ouvidos, muitas das vezes quer nos desestabilizar, quer fazer com que nós paramos. As notícias que eu quero dizer é aquilo que aconteceu no meio da tua família, que tentou desequilibrar o seu emocional, tentou desequilibrar a sua fé, tentou desequilibrar a tua caminhada. Mas aqui a palavra do Senhor nos diz que aonde Jesus passava, uma multidão o acompanhava. E eu quero crer que aqui nessa noite você é a multidão. Eu quero crer que aqui nessa noite você é a multidão que veio para ouvir falar de Jesus. E eu quero dizer também para você, se você é essa multidão que quer ouvir de Jesus, abra o teu entendimento nessa noite para entender que a palavra dele tem poder de sentença na sua vida. Os levantes, vamos dizer, mas por que você está falando de levantes da vida de Jairo, Elismar? Porque a Bíblia, ela não relata o nome dessa menina. Lemos lá em Marcos que fala da filha dele, mas não fala do nome, não diz quem ela era, não diz a estatura, não diz a idade. Mas nós chegamos em Lucas, e aqui Lucas ele revela que essa menina tinha cerca de 12 anos e estava à beira da morte. A palavra diz que ela estava à beira da morte. Então quando Jairo foi buscar Jesus, quando Jairo foi atrás de algo que pudesse mudar a sentença que estava na casa dele, a sua filha estava à beira da morte. E como existia uma multidão, eu imagino que foi difícil de Jairo, Jennifer, se aproximar de Jesus com facilidade. E quantas das vezes é difícil para mim e para você se aproximar de Jesus com facilidade? Aí Elismar me explica assim. Como é difícil vir para o culto de domingo. Como é difícil romper o culto de terça-feira. Como é difícil romper para estar no culto de quarta. Eu imagino que essa multidão que está tentando parar a igreja do Senhor, e já quero dizer aqui o que a pastora Leia disse, o Coliseu ele não parou a igreja, a multidão também não parou Jairo. Então não sei qual é o Coliseu, não sei qual é a corrente, não sei qual é a sentença, não sei qual é a palavra, mas nada tem poder de parar você, se não for você mesmo. Aleluia. Você tem que lutar contra você mesmo. Nós estamos vivendo tempos que nós temos que lutar com nós mesmos para rompermos, para avançarmos, para sermos constantes. A Bíblia fala que Jairo ele rompeu a multidão e conseguiu se aproximar de Jesus. Aleluia. O cenário, ele não precisa coincidir com a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O cenário, ele pode ser totalmente desfavorável aos seus olhos. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele não precisa
posso imaginar que o que Jairo queria ouvir seria: vamos, eu vou contigo de imediato. Mas primeiro o Senhor liberou aquilo que ele sabia que existia dentro de Jairo. Então, se você está aqui nessa noite, não é porque você é um improvável, um incapaz. Você está aqui porque o Senhor te aprovou. E Ele sabe que dentro de você existe uma fé. Então, nessa noite eu quero te convidar a você ativar a sua fé. Porque Jairo recebeu a palavra: se tu crês, verás que a tua filha será salva. Aleluia. O Senhor não perguntou para Jairo qual era o nível da doença, qual o tamanho da gravidade, da enfermidade que a filha dele tinha, e nem quantos dias que ela estava morta. O Senhor não fez essa pergunta para ele. Então, essa noite, o Senhor está olhando para mim e para você. Está dizendo: se você crer, verás a minha glória. Aleluia, meu Deus. Porque antes de você falar, o Senhor já sabe de tudo. O pastor, ele estabeleceu um propósito nessa casa. Quantos levantes você recebeu? Quantos contra-ataques você recebeu? Mas se você crer, verás a glória de Deus. É através da fé. Está na hora de você estabelecer e firmar a sua fé. Está na hora de você estabelecer e firmar a promessa que Deus liberou sobre a sua vida. Está na hora de você remover o medo, a incredulidade, a dúvida, a inconstância. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que Ele vai abrir, Ele vai abrir. Se Ele disse que Ele vai levantar, Ele vai levantar. Se Ele disse que vai com essa igreja, Ele sai com essa igreja. Se Ele disse que operando Ele, ninguém vai impedir, ninguém vai impedir. Aleluia. Restabeleça a sua fé aqui nessa noite. Credibilize a sua fé aqui nessa noite. Alicerce a sua fé aqui nessa noite. Aleluia. Seja constante na fé. Seja constante na fé. Jairo teve que romper a multidão. Continua rompendo essa multidão que está gritando aí dentro. De que vai já é o fim, que já acabou. De que não adianta mais. O cenário pode ser desfavorável para você, mas nada tem poder de paralisar aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te gerou, aquele que estabeleceu sobre a tua vida uma promessa. Que promessa é essa, Elisema? No mundo tereis aflições, mas crede em mim. Se você crê nele, você pode todas as coisas. Se você crê nele, não existe ferrolhos que vai ficar de pé. Não existe obra contrária que vai permanecer de pé. Ei, talvez você entrou por essa casa nessa noite moído, cansado, amarrotado. Mas você está aqui porque você crê. Abre a tua boca nessa noite para glorificar aquele que você crê. Abre a tua boca nessa noite, porque a tua adoração tem poder de quebrar as tendências. Aleluia. Glória. Aleluia. Você tem que lutar contra você mesmo todos os dias. Lutar contra essa inconstância, contra essa oscilação, contra essa multidão. Jairo, no meio do caminho, a tua filha faleceu. A Bíblia não relata totalmente a história, mas como nós lemos lá atrás em Marcos, que ela estava à beira da morte. Mas quando Jesus vai com ele e ele chega na casa, as vozes que a vizinhança ecoava era que a menina já estava morta. Aqui Jesus poderia ter voltado para trás
Com quem você tem se abrido? Com quem você tem gerado a expectativa do seu milagre? Assim como o pastor disse que não é nesse culto que a quantidade não revela a glória. Talvez tem pessoas cercadas de multidão, e são essas multidões que você precisa deixar de lado e romper. Mesmo que for sozinha, mesmo que for capengando, mesmo que for rastejando, rompa! É Deus. Rompa pela internet da tua fé. Porque se Ele falou, está falado. Se Ele decretou, está decretado. Esses levantes que a igreja tem vivido é apenas para ativar o modo fé. Elisina, eu achei que quando eu fosse crente, tudo ia ser mil maravilhas. Porque o ímpio, ele está prosperando. O ímpio, ele está andando assim, está andando assado. Ei, eu não quero saber do ímpio. Eu quero saber da minha fé. Eu quero saber de romper essa multidão que me oprime por dentro. Eu quero saber de romper essa multidão que oprime a minha mente, que oprime o meu coração, que acha que eu preciso de estar num momento bom para que o meu Deus seja glorificado, para que eu preciso estar dizendo que eu estou no cargo do topo, para dizer que o meu Deus está sendo glorificado. Ei, não, 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 não. É nesse cenário aí, aonde estou olhando para vocês e dizendo, eu quero ver até onde, eu quero ver até quando. É nesse cenário aí que Deus vai fazer um movimentar. É nesse cenário aí que Ele está pegando o improvável e mostrando que através da tua fé Ele muda a sentença. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Largue o medo. Remove esse medo. Remove essa incredulidade dentro de você. E crê que se Ele falou, está falado. Se Ele decretou, está decretado. E aí a Bíblia fala